Olha, mais idosos, menos jovens. Um estudo aponta que a população deve crescer até 2041. Com isso, quais serão os impactos na economia brasileira? Temos uma reportagem que explica tudo isso. Vamos lá. A linha de crescimento da população brasileira deve atingir o pico em 2041 e, a partir de então, a tendência será de queda. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E qual será o reflexo na economia de um país que terá mais idosos e menos jovens? Os fatores são por conta de uma diminuição da taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade no Brasil ela está cada vez mais declinante. E você não tem, em combinação com a diminuição da taxa de fecundidade, um processo de atração de população economicamente ativa de outros países, ou seja, imigração. A gente precisa de imigração no Brasil. E o Brasil é um país muito desinteressante para a imigração. Aí tem uma série de razões para isso também, do porquê o Brasil é desinteressante para a imigração. A principal delas é a concentração de renda. O Brasil é um país em que o salário mínimo em níveis internacionais é muito baixo, considerando-se as economias que têm mais ou menos o mesmo tamanho. Nos últimos anos, o número de idosos teve um aumento de 57,4%. É o que aponta o último censo realizado pelo IBGE. O total de pessoas com 65 anos ou mais passou de 14 milhões em 2010 para aproximadamente 22 milhões em 2022. Neste cenário, qual será o papel da tecnologia? A inteligência artificial, ela tem condições de prover ganhos de produtividade. Em cenários em que você tem uma diminuição do quantitativo de população economicamente ativa, a inteligência artificial, ela pode sim suprir a diminuição dessa população. Porém, por um outro lado, sim, ela também vai impactar na diminuição de vagas de trabalho ou até a substituição de trabalhadores na integralidade. Então, é ambíguo, sabe? A inteligência artificial ela presta suporte aos idosos. Tem uma série de trabalhos que identificam como que as atividades domésticas, por exemplo, vão poder ser melhoradas, né, a partir da inteligência artificial e de internet das coisas. E quais medidas precisam ser adotadas para reduzir os impactos na economia e no mercado de trabalho? É fundamental passar para o governo. É uma medida que demanda uma mobilização da sociedade. A sociedade precisa se conscientizar de que, por um lado, nós precisamos definir um estado de bem-estar social forte para conseguir acolher os idosos, porque senão, de outro modo, os idosos vão morrer à míngua na rua, né? Nós precisamos prover direitos e sustentar esses direitos e dar garantias para que os idosos tenham dignidade e bem-estar social. Por um lado é isso. Por outro lado, nós precisamos de maior contribuição de uma certa parte da sociedade para que esse sistema funcione. E aí essa contribuição envolve, infelizmente, uma readequação da estrutura tributária brasileira, de tal maneira em que a gente tenha justiça tributária, né? Isso é algo fundamental. Então, dentro dos padrões internacionais, por exemplo, o Brasil precisa se enquadrar nos padrões internacionais tributários. Já houve uma reforma tributária bastante interessante aí nos últimos meses, né? Mas é uma reforma concentrada em um certo segmento em que não lida, de fato, com redistribuição tributária. Se você for olhar o comportamento hoje da juventude, a juventude está demorando para casar, demorando para ter filho, e quando tem pouco. Quando muito, 2. Antigamente era diferente. Antigamente os pais tinham os filhos porque eles moravam no campo, precisavam da ajuda dos filhos que crescessem para poder ajudar a trabalhar, né? Você tinha um número maior de filhos. Os casais antigamente tinham 3, 4, 5, 10 filhos. Hoje o comportamento é diferente. O que isso vai impactar e pode impactar futuramente, não pode, vai impactar se nada for feito, é que nós teremos um número muito grande de idosos recebendo aposentadoria
e um baixo número de jovens trabalhando aí, dando a sua contribuição para garantir a aposentadoria deles. É uma conta que uma hora não fecha, né? E aí a gente entra nessa discussão também de inteligência artificial, né? E tentar olhar a inteligência artificial não como uma inimiga, mas como uma aliada. Eu participando daquele Empreendifest, foi falada uma frase que eu achei interessante. Não é perguntar o que a inteligência artificial vai fazer comigo ou com o meu trabalho, mas sim o que eu posso fazer com a inteligência artificial para potencializar o meu trabalho. Essa é a grande pergunta. E aí a gente consegue entender situações, encontrar meios de ter a inteligência artificial como uma forte aliada, não na disputa, muito pelo contrário, mas para somatizar com você na sua produção, né? E assim a gente consegue movimentar muito mais a economia. Movimentando a economia, empregando mais gente, a gente consegue garantir a aposentadoria dos idosos. E o cenário do Brasil está caminhando para uma população mais envelhecida. Essa é a verdade, né?